Bom dia, pessoal. Oi, Leandro. Bom dia, pessoal. A gente está começando hoje aqui, então, mais uma live desse projeto que a gente está trabalhando agora, que é o ciclo de lives do Labitan. Eu queria falar um pouquinho sobre o Labitan antes da gente começar a conversar com a nossa convidada, que é a Melissa Hurtado. O Labitan, então, é o Laboratório de Turismo em Áreas Naturais da UEPG. Ele foi criado em 2015 e a gente tem como intuito trabalhar com o turismo em áreas naturais, então projetos de pesquisa relacionados a áreas naturais. Seja ecoturismo, turismo de aventura, a questão das unidades de conservação, né? Então são todos projetos que a gente desenvolve no laboratório. Os outros professores que ajudam no laboratório, então, é a professora Valéria Alba, que o professor Leandro Batista também trabalham comigo lá no laboratório. E a gente tem diversos alunos, né, que fazem parte também através das bolsas de iniciação científica ou então através do voluntariado mesmo, né, eles acabam nos ajudando. Eu vou colocar aqui então já a Melissa para já começar a conversar com a gente. Tá aqui. Nada, então. A gente tá só esperando ela. Lembrando que vocês têm, então. Oi, Melissa. Oi, tudo bem? Bom Tudo dia. bem? Bom dia. Lembrando, então, que todo mundo que fez inscrição vai ter direito ao certificado depois. Às vezes demora um pouquinho porque vem pela ProEx, mas se demorar um pouco demais, vocês avisam a gente que a gente dá uma olhada para ver se já está pronto, tá? Então, para começar a nossa conversa com a Melissa, queria só apresentar ela. A Melissa fez turismo com a gente na UEPG, então ela é turismóloga formada e trabalhou também como voluntário no laboratório. Então, eu estava comentando que a gente fez pesquisa em algumas unidades de conservação, né? Uma delas foi o Parque Nacional de Anavilhanas, a Floresta Nacional do Tapajós, outros parques foram o Parque Nacional do Iguaçu, a gente nunca esqueceu também os parques locais, então o Parque Nacional dos Campos Gerais e também o Parque Estadual de Vila Velha. E a Melissa, então, fez o voluntariado dela, trabalhando com dados do Parque Nacional de São Joaquim. Aí ela teve o convite para fazer essa pesquisa nos Estados Unidos, uns anos atrás, e aí por isso que ela foi convidada agora para comentar um pouquinho sobre como é que foi essa experiência dela como turismóloga, trabalhando lá numa floresta nacional dos Estados Unidos. Então, Melissa, se você quiser também já se apresentar mais um pouquinho, né? E aí a gente já começa com as perguntas. Eu fiz um roteiro aqui de algumas perguntas, mas se alguém quiser mandar perguntas também no final, pode mandar. Né? A gente vai tentar responder a todas. Então, bom dia, Melissa. Bom dia a todo mundo que está aqui nos assistindo. Tá, bom dia, pessoal. Eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer o Lamitão, a Prof. Jasmine, a Prof. Valéria, ao EPG, né? Mas, sim, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória no curso para o pessoal que está estudando, né, turismo na UEPG. Eu comecei o curso em 2015. Aí eu tive aula com a Grazi, com a Jasmine, com a Valéria, com todos os professores. E no segundo ano eu fiquei bem interessada nas aulas de turismo em áreas naturais. Aí eu fiz o Provic, né? A pesquisa lá voluntária com os dados do Parque Nacional de São Joaquim. No terceiro ano eu fiz um estágio no Slaviero, né? No Bourbon, que antigamente era Slaviero. Aí eu fui tentar, né, a hotelaria, mas depois eu percebi que eu gostava mais das áreas naturais. Aí no quarto ano eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio obrigatório em Noronha por 3 meses com o projeto Tamar. E depois eu voltei para Noronha, fiquei mais 3 meses como voluntária no ICMBio. Então foi uma experiência bem legal, assim, eu vi a importância
gestão e da pesquisa, né? Então, me interessei bastante, me formei, voltei para El Salvador e eu sou de El Salvador, né? Se o pessoal não sabia ainda, mas eu fiz o curso lá no Paraná. E acho que é isso, assim. Bom, depois eu fui convidada para fazer essa pesquisa nos Estados Unidos. E se você quiser começar com as perguntas, Jasmine. Tá bom, vamos lá então. Eu esqueci de Noronha, né? Falei tantos parques em Noronha que a gente tem uma ligação super forte, né? Vários alunos que vão trabalhar lá em Noronha, no Tamar, acabei esquecendo. Bom, queria que você começasse contando para o pessoal como é que foi trabalhar nesse programa lá nos Estados Unidos, que a gente chama de NVUM, né? NVUM, que é o National Visitor Use Monitoring Program, né? Que é um programa desenvolvido pelo Serviço Florestal Americano. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o programa primeiro e depois sobre a floresta especificamente que você ficou, né? Então, o programa, ele a cada 5 anos eles fazem pesquisas em diferentes florestas e a UEPG tem um convênio com a Universidade de West Virginia, lá dos Estados Unidos, e aí por isso que a Universidade de West Virginia desenvolve essas pesquisas, então, em florestas na área dos estados de Washington e Oregon, né? Para esse programa, que é um programa nacional lá, em que eles verificam aí a satisfação do visitante, o número de visitantes e tudo mais. Então, começa, Melissa, contando para o pessoal um pouco mais sobre o programa e a floresta que você morou. Tá, então, só antes de responder essa pergunta, eu vi que o Leonardo aqui, ele comentou onde que eu tava, né? Aí eu esqueci de falar onde que eu tô agora. Só pra falar, eu agora tô na cidade de Morgantown, no estado de West Virginia, nos Estados Unidos. Eu tô fazendo um mestrado relacionado com turismo em áreas naturais e onde eu tô agora, né? Então, para falar mais sobre o programa, prof, eu tenho umas anotações aqui do meu lado, só para não esquecer nada. Isso, a gente chama de NVUM, né? Que você já falou, National Visitor Use Monitoring Program. Isso é, em português, Programa Nacional de Monitoramento de Uso Público, né? Então, como você já falou, tem parceria, do Serviço Florestal, tem parceria com a West Virginia, e ele começou no ano 2000, acontece no país inteiro, tem essa rotatividade de 5 anos, e o objetivo do programa é entender, monitorar, né, o uso público, mas entender quais são as atividades que os turistas, que os visitantes realizam nas florestas. Além de entender quais são as atividades, a gente quer entender quem são esses visitantes, ou seja, qual é o perfil deles. Quanto tempo que eles ficam nas florestas? Quanto que eles gastam, né? É importante a gente saber essa contribuição econômica que acaba contribuindo na economia local e o que tão satisfeitos eles estão com a visita deles. Então, como que o programa faz isso? Eles mandam pessoas, que nem eu, né, para fazer pesquisa de campo com esses visitantes nas florestas. Aí esses pesquisadores de campo fazem as perguntas para os visitantes e depois os resultados, eles são analisados pelo Serviço Florestal. Então a gente faz o trabalho de campo lá, mas depois a informação é analisada pelo Serviço Florestal e eu acredito, assim, que a meta final, o objetivo final e que é mais importante é que que os gestores eles possam fazer decisões baseadas nesses dados científicos, né? Então, melhora a gestão e esse seria o objetivo final. Aí, onde eu morei um tempinho no estado de Washington e a floresta que eu morei chamava Gifford Pinchot National Forest. E também eu morei um pouquinho no estado de Oregon, num local assim bem remoto que chama Ukiah. E eram lugares bem remotos, assim, tipo, no meio do mato, né? A gente não tinha internet, mas
Mas a experiência foi muito boa. Eu acho que é legal comentar para o pessoal que as florestas nacionais lá nos Estados Unidos, elas são um pouco diferentes das florestas aqui no Brasil também, né? Lá eles têm um uso público muito grande nas florestas. As pessoas elas vão caminhar, principalmente, tem muitas trilhas são atividades então de uso público que são bastante realizadas, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas trilhas nas florestas nacionais, esse uso público ele é permitido, né? Mas lá nos Estados Unidos que a gente vê como tem gente realmente utilizando essas áreas para uso público, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal agora como é que era entrevistar esses turistas, né? Como é que era entrevistar esses visitantes? Será que essas pessoas elas eram receptivas? Eles gostam de responder pesquisa, né? O que você pode comentar sobre isso? Então, eu só lembrei agora eu queria comentar uma coisa meio engraçada, assim, que quando eu tava no aeroporto, um agente, assim, do aeroporto falou assim, ai, o que você vai fazer? Aí eu falei, vou passar questionário, né, para as pessoas. Aí ela falou, ah, nossa, que fácil. Aí eu falei, é. Aí eu lembro que eu cheguei na casa onde eu tava morando e lá tinha bombeiro, tinha guarda-parque. Aí eles falaram, bom, os bombeiros eles falaram, nossa, eu não sei como que você consegue ficar fazendo questionário o dia todo com os visitantes. Tipo, eu não ia conseguir. Eu acho que pra gente que é da área do turismo, é fácil, né, se relacionar com as pessoas, mas tem pessoas que falam, tipo, ai, eu acho que eu não ia conseguir falar com pessoas desconhecidas o dia inteiro, né? E, na minha opinião, a maioria dos turistas, respondendo a sua pergunta, são receptivos, sim. Sempre vai ter alguns que não, mas com a pesquisa, ela é voluntária, tipo, ela é opcional, você acaba fazendo a pesquisa só com as pessoas que azeitam fazer, né? Aí quem não quer, quem não tem tempo, fala que não. E eu ficava num lugar diferente todos os dias, numa floresta diferente. Então, as distâncias que a gente tinha que dirigir para chegar lá eram bem longas, mas eu acho que esse é da é uma das coisas mais legais assim da experiência, que você conhece bastantes lugares diferentes enquanto você trabalha. Eu acho que também é interessante a gente contar para o pessoal que esse programa, ele, como ele é feito em todos os Estados Unidos, em todas as florestas nacionais, ele é bem complexo, a questão da metodologia dele, né? E aí, isso que você falou, que cada dia você ficava num lugar diferente, que como as florestas, elas têm muitas trilhas, muitos pontos de entrada, áreas de estacionamento, né? Muitas atividades que são feitas, às vezes nos rios também, né? Atividades, seja aí de rafting ou até mesmo a própria pesca, né? Então são vários Uhum. pontos que existem na floresta. E aí pelo programa eles escolhem 2 pontos por dia, né? Conforme as pessoas que estão pesquisando, são 2 áreas que é feita a pesquisa naquele dia, né? Seja o questionário ou então o contador de trilhas, né? Ou o contador de estrada, né? Também das estradas que é colocado. Então você não ficava sempre no mesmo lugar, né? Cada dia você estava num Uhum. lugar diferente. Eu acho que isso é legal também, né? Não deixa um pouco o trabalho monótono. E aí você Isso. falou isso de que quem é de turismo já tem, né, um pouco mais essa vivência. E aí eu lembrei na época que eu estava fazendo turismo na Federal do Paraná. E aí uma das coisas que tinha para a gente fazer, um dos trabalhos era fazer pesquisa. E aí eu fiz, então, na época, no aeroporto. Fiz Uhum. durante alguns meses, ficava no aeroporto, entrevistando várias pessoas, né, para saber um pouco mais esse perfil do visitante, tá? Bom, então, ai, desculpa, pessoal, vou ter que tomar uma água aqui. Para contar os visitantes, o que você utilizava, né? Então, já entrando mais nessa questão da contagem.
né? Não só a Uhum. entrevista. A entrevista é uma parte do programa. É saber a Uhum. satisfação do visitante, né? E a percepção dele em relação à floresta naquele dia. Mas e essa parte da contagem de visitantes? Como é que você fazia isso? Como é que se instalava? Né? Como é que você utilizava? Quais os equipamentos que você utilizava? Como é que você pode explicar para o pessoal um pouquinho disso? Então, essa parte é bem importante, sim. Eu às vezes esqueço, sim, mas o monitoramento é bem importante você contar, né, quantos visitantes que estão nas florestas. Então, não era só fazer os questionários, mas contar também. Aí a gente tinha três tipos de contagem, assim. A primeira, a gente usava um aparelho que era manual. Então a gente pressionava o aparelho, tipo, pressionava cada vez que passava um visitante, né, que a gente via um visitante. Aí, por exemplo, no final do dia, a gente marcava numa folha de resumo, assim, quantos visitantes que a gente viu. Então, por exemplo, no final do dia foram vistos 30 visitantes. Mas, além de contar esse manual, a gente tinha que contar os carros também. Então, no começo eu achava meio complicado, assim, porque é bastante equipamento, assim, né? Que é meio técnico, assim. Aí eu falava, ai meu Deus, se eu colocar errado, né? Tipo, no final. Porque, assim, você coloca esse para contar os carros na rua. Aí você deixa por 24 horas. Aí no dia seguinte, aí ele vai contando os carros que vão passando. Aí no dia seguinte você vai lá buscar ele e marca quantos carros passaram. Por exemplo, passaram 40 carros, né, em 24 horas. Aí eu ficava meio nervosa, né? Tipo, tem que ter bastante cuidado, porque às vezes você coloca, pode colocar errado e acaba não contando. E também, além de contar os carros, tem um outro equipamento que é para contar pessoas, que é como se fosse com um infravermelho que fala, professora. Então Uhum. você coloca em, por exemplo, duas árvores. Aí você coloca em duas árvores, aí numa trilha, né? Geralmente no final da trilha. Aí as pessoas vão passando e vai contando as pessoas. Então, eram esses três e acho bem, assim, interessante, assim. Eu não sei se no Brasil tem esses infravermelhos também. Tem algumas florestas que tem esse contador de trilha, mas é um outro modelo, não é esse modelo americano, é de uma outra empresa que eles usam aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Eles fizeram um projeto com esses contadores. E a gente tentou pelo Labitan, a gente começou uma pesquisa, então, com as câmeras, né? Uhum, Contar as pessoas com as câmeras, porque muitas vezes os lugares que o pessoal fica lá nos Estados Unidos são áreas muito remotas, né? Que nem se falou, assim, demora um tempão para chegar. É uma floresta, um lugar assim no meio do nada, e aí naquele dia o pesquisador tem que passar, tem que ir nesse lugar, instalar esse material e ficar lá contando, né? Com o contador manual muitas vezes. Então eles tentaram, fizeram um teste para usar as câmeras, porque aí instalava a câmera e aí a cada, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a pessoa ia lá, só o pesquisador pegava o chip e depois a gente contava o número de pessoas. Mas aí isso nos Estados Unidos não deu muito certo, porque pela questão da privacidade das imagens e outras coisas que os gestores acabaram achando melhor que tivesse sempre o pesquisador mesmo contando fisicamente, né, e não uhum, aí com as câmeras, né? E o outro, esse que você também instalava, que era o da estrada, né? Que você coloca lá se fosse como que eu posso explicar? Uma mangueira, né? É. No chão. E aí cada vez que passa um carro, né? Ele conta que passou alguém por ali. E daí fica que nem se Uhum, disse, 24 horas contando, né? O número de carros que passaram por ali. Em alguns casos, são áreas muito remotas que você não tem ninguém passando. Pode dar 24 horas lá, que dependendo da época do ano, uhum, ninguém vai passar ali, né? Mas essa tecnologia a gente não tem ainda muito desenvolvida no Brasil. A ideia é trazer cada vez mais esse material para cá, para a gente ter um número cada vez maior de unidades contando os visitantes, né? Essa semana saiu
no o material no ICMBio, né, de que a visitação de novo aumentou. A gente tem mais unidades contando no Brasil, né? Então esse foi um trabalho que eu tive o prazer de participar junto com o professor Robert aí da Universidade de West Virginia, em que a gente fez alguns treinamentos para alguns gestores de unidades de conservação, tratando um pouco dessa questão da contagem de visitantes. Então, trazendo esses exemplos americanos, né, e vendo o que a gente podia adaptar aqui para o Brasil para que mais unidades possam contar e que cada vez mais a gente tenha mais um incremento nesse número de visitantes. Porque aí a gente entende que quanto mais a gente mostrar para a sociedade que tem mais pessoas visitando as unidades de conservação, mais o pessoal vai realmente perceber que isso é algo importante, que pode trazer benefícios econômicos para as comunidades locais e toda aquela questão da cadeia do turismo que a gente aprende, né, no curso de turismo. Então, acho que isso é bem importante de deixar, né, bem claro e cada vez aumentar esse número de visitantes. E aí, essa questão da instalação, então, que você tinha que fazer para os contadores de trilha, que é aquele do infravermelho, né? Você que escolhia as árvores, você que escolhia o local, como é que você fazia isso? Então, isso é um pouquinho complicado, assim, porque você tem que escolher, assim, o critério, o lugar que é melhor para colocar. Aí coloca duas árvores ou coloca, tipo, por exemplo, a mangueira, assim, ela tem que ficar bem retinha, assim. Aí eu tipo, ia procurar alguma pedra, assim, sabe? Pra colocar, pra que ela ficasse retinha, assim. E é do critério da gente, assim, mas tinha às vezes, assim, que era complicado, mas sempre deu certo. Que bom. Você não tem ideia então dos números, né? Porque não era você que fazia a análise dos dados, você só no final colocava que você fez a pesquisa em determinado lugar, ou então como é que ou você tinha que preencher uma planilha com esses números, como é que era? Então, a gente preenchia sempre no final o resumo do dia, né? Com quantos visitantes passaram, é, o número das pessoas que a gente viu, o número dos carros. Mas dar uma pesquisada, prof, antes da live, com esses dados dos turistas que visitam as florestas. Aí eu olhei no informe deles mesmo, do Serviço Florestal, que nos Estados Unidos, no país inteiro, acho que era de 2018, tem ao redor de 150 milhões de visitas por ano nas florestas. Eu fiquei muito surpresa, assim, porque é muito, né? Aí na região onde eu trabalhei, que é no norte, no noroeste, né, Pacífico, tem ao redor de 16 milhões de visitas por ano. Então, como eu não fiquei numa floresta só, eu ficava na região inteira, eu achei bem interessante esses dados. E, e é muito, né? É muito visitante. É bastante visitante, né? Imagine, isso só nas florestas que a gente está falando. Se a gente juntar esse número, o serviço de parques nacionais, então, né? Imagina isso. Nossa, é um número realmente que chega aí a 200, 300 milhões de visitantes por ano, se colocar também os parques locais que eles têm e outros parques estaduais. Aqui a gente está falando só de floresta, né? E na floresta que você ficou na Gifford Pinchot, você tem ideia de quantos visitantes por ano? Não, essa eu não tenho. É bem grande essa floresta, assim. É incrível, é muito grande, mas eu não achei o dado só dessa específica. E quando você deixava lá, por exemplo, os contadores de trilha, depois no final você tinha que fazer lá, colocar na planilha, tem ideia de um dia mais ou menos quantas pessoas passavam por determinadas trilhas? Sim, por exemplo, tinha dia assim que a gente contava umas 20 pessoas. Os lugares onde a gente ia eram meio remotos, assim, então o público, o nível era bastante alto no final de semana, bem no meio do verão, assim, em junho, julho, agosto.
Mas durante a semana, assim, tinha lugares que eles chamam de wilderness, né? Que são bem remotos, que não dava, tipo, quase ninguém, assim, ou ninguém, ou duas, três pessoas. Tinha lugar que dava, tipo, três carros só. Então, dependia bastante do lugar. Agora, esse ano, né, que vai começar de novo, os lugares são mais populares, assim. Então, eu acho que o nível do uso público é bem alto em todos os lugares. Eu acho que vai ser bem diferente. Você vai trabalhar esse ano de novo? Já sabe se vai para alguma floresta ou não? Então, eu queria muito, mas eu vou estar em aula. Eu vou ter aulas, então. Talvez no verão do ano que vem, mas esse ano vai começar em outubro. Aí a gente vai estar em aula, vai estar trabalhando daqui, né? Mas a gente Pois vai é. mandar lá mais pesquisadores. E você está sem aula agora, né? Está sendo tudo pela internet, não é? Sim, agora esse semestre as minhas aulas terminaram, os do primeiro semestre, mas vão começar em agosto de novo. Então agora eu só estou trabalhando na pesquisa, que eu posso falar mais para frente, a pesquisa que a gente está trabalhando agora, e, e na minha tese, que eu já estou começando a escrever. É, eu coloquei uma pergunta aqui para você comentar um pouco sobre a questão das responsabilidades das pessoas que trabalham com o serviço florestal aí nos Estados Unidos. Como é que é isso? Como é que você tem que fazer tudo bem certinho, né? Se você sai um pouquinho da linha ali, você já leva bronca, não é verdade? Então, como você falou, a metodologia é bem complexa, você tem que seguir ela, assim, e você não pode decidir, você não pode falar, eu vou eu vou hoje naquele lugar em vez daquele outro, né? Tipo, você tem que seguir o horário certinho, o tempo. E eu acho que, assim, na hora que você falou responsabilidades, veio na minha cabeça o primeiro, tipo, acho que dirigir, né? É uma responsabilidade bem grande. E, na verdade, os nossos supervisores, assim, coordenadores, eles ficam meio nervosos, assim, de ter os estudantes, né, lá dirigindo bastante tempo, assim, querendo não é um risco, né? A gente tá dirigindo tanto assim. E você tem que dirigir com muito cuidado, tem bicho que fica atravessando a rua, assim, viado, né? E essa é, isso que eu. E lembrar que o carro é alugado também. Aí depois uma outra responsabilidade que eu penso que você vai estar sozinho. Então, você vai trabalhar sozinho porque os seus colegas de trabalho estão indo para outros lugares, né? Em outras florestas. Então, trabalhar assim, ter um supervisor do seu lado, na minha opinião, é bastante responsabilidade, assim. E, e é isso, eu acho que no final são os nossos coordenadores, os nossos chefes de pesquisa, que eles confiam muito na gente, né? Confiam que a gente vai fazer um trabalho bom, que a gente vai ser responsável. Tipo, não tem câmera assim olhando pra gente que a gente vai chegar no tempo certinho, né? Então, acho que tem que ter bastante disciplina. É, e você sabe que a pesquisa depende muito dessa tua responsabilidade, né? Porque, como você disse, naquele dia você tem que ir naquele determinado ponto. Você não pode só porque você gostou mais lá de um outro lugar, né? De repente, hoje eu vou passar o dia no Rio. Não, não pode. Você tem que ir naquele ponto que está na pesquisa, porque é isso que fortalece a metodologia e que faz com que os dados sejam bem mais fidedignos, né? Então, acho que isso é bem Uhum. importante. Agora, você comentou do carro e os perigos, né? Realmente, por serem áreas muito, muito remotas, né? No verão até não tem tanto problema, mas no inverno, quando tá tudo cheio de neve, aí, sabe, dirigir sozinho com neve, curva, carro pode derrapar, né? Escorregar e tudo mais, acho que é bem mais complicado e perigoso, né? Aí eu pergunto para você se você trabalhava com aqueles dispositivos spot, que a gente fala que Uhum. são aqueles que você tinha que dar né, um sinal quando você chegou, um sinal quando você voltasse. Pode explicar para o pessoal o que é uma unidade spot? Isso. Então,
Isso que você estava falando anteriormente é verdade. No começo a gente ficava com um pouco de medo, assim. Até minha mãe, ela ficava meio nervosa. Tipo, você vai estar dirigindo, trabalhando no meio do mato. E aí, se tiver algum acidente na rua, tipo, quem que vai ver, né? Então, tem que ter cuidado. Mas a gente sempre estava confiante que ia dar tudo certo e deu tudo certo. Mas essa unidade, que a gente chama de spot, é bem importante, porque é assim que você prova que está trabalhando, que você está no lugar certo. Então, é como se fosse um GPS mesmo. Aí você carrega ele com você. É tipo desse tamanho, assim. Aí na hora que você chega no lugar, você, tipo, aperta ele e ele manda um sinal para os nossos supervisores da onde a gente tá. Então, tipo, a gente chega, a gente aperta enquanto a gente chega, aí a gente aperta no meio do turno, assim, no meio da tarde ou no meio da manhã, para que eles vejam que a gente não foi embora. Depois a gente aperta na hora que o nosso trabalho está acabando. Aí depois é sempre bem importante que a gente aperta de novo quando a gente chegar em casa. Então eles sabem que a gente chegou em casa, a gente está lá. E é assim que eles ficam mais tranquilos, né? Que eles têm. Assim, não é bem um controle, né? Não estão olhando pra gente, mas sabem que a gente está aí estabilizando. Isso do spot é bem importante mesmo, porque vai que você vai trabalhar e depois não volta, né? Como é que o Uhum. teu coordenador vai saber? Porque são várias pessoas para coordenar e a floresta é grande, são áreas remotas, né? Então é uma forma mesmo de garantir que você voltou para casa e eles podem dormir tranquilo, que deu tudo certo naquele dia, né? E nada aconteceu. E aí eu lembrei de uma coisa, você chegou a ver algum urso, alguma coisa assim? Porque lá tem, né? Tem muito urso, mas eu não vi. Eu não vi urso. Eu só vi, assim, veado, animalzinho assim, bicho mais pequeno, sabe? Tipo, tem. Ai, meu Deus, eu esqueci os nomes no português. Elk? Como que chama? Elk? É o que eu acho que não é o servo, não sei também agora. Tipo, O assim, viados deer só é que o são veado. maiores. Esse tem o, né, que é maior. Tem um outro que chamam de moose, que é como se Muito fosse um veado, só que assim, bem, bem, bem maior. E bem maior. infelizmente eu não vi assim animais muito grandes, mas tem, estão lá. A gente teve duas perguntas que eu passei ali. É Alce, ó, aqui já ela Alce, a respondeu, o Larissa Alce, fala. também fugiu a palavra. Uma delas, eles estavam perguntando se está dando aula aí. E e a outra é se você tem, se você acha que faz diferença contar visitas ou visitantes, ou qual que você estava contando, se era visitas ou visitantes? Passou rapidinho ali. Então, sim, a primeira é se tá tendo aula agora, né? Não, se você está dando aula. Se eu estou dando aula, não. Eu não estou Tá, dando aula, eu só estou recebendo aulas. tá. E, e a A segunda outra é da pergunta, diferença se você estava contando visitantes ou visitas. então, a gente conta os dois. E com aquela contagem manual, a gente conta as pessoas, mas os questionários que a gente passa, eles são bem complexos, eles são bem longos. Tipo, tem 3, 5 páginas. Então, é diferente quando uma pessoa entra na floresta, ela passa pelo lugar onde a gente chama de visita. Mas ela pode continuar bom, a gente chama de site visit. Mas ela pode continuar a visita dela em outros lugares da floresta, né? Então a gente conta tudo, sim. A gente pergunta para ele, tipo, se ele tá indo para outros lugares na mesma floresta ou se ele estava chegando lá naquele lugar. Eu esqueci de falar e é bem importante que a gente fica no final da trilha, por exemplo. Os lugares são, tipo, quando a pessoa está finalizando a visita dele para que elas possam responder as perguntas em relação à visita, né? Que já aconteceu.
Isso é bem importante. Não adianta ficar no começo ali que a pessoa não visitou, não tem ainda uma percepção, né? Então, você Uhum. só vai realmente ter uma percepção né, quando ela tá saindo mesmo do local, né? É, outra pergunta que veio ali foi em relação às unidades Spot, se elas estão disponíveis no Brasil. Que eu saiba, não, porque o Spot ele tem um botão de emergência que está ligado com o pessoal da, não sei se é a polícia, se é bombeiro, o que é, mas eu sei que eles têm Hum. assim pelo satélite mesmo, é uma coisa que a universidade paga por mês para ter esse serviço, né? Então que eu saiba não está disponível no Brasil, mas não sei, nunca vi pelo menos por aqui. Tá? Bom, e aí falando um pouquinho sobre os costumes, assim, não só dos visitantes, mas né, do pessoal que você teve contato, assim, você notou algum costume diferente lá dos Estados Unidos do que as pessoas fazem aqui no Brasil, nas unidades de conservação? Sim, então, uma das diferenças que a gente mais técnica, assim, mais relacionada com a pesquisa que a gente fala é o crowding, né? Que é crowding em inglês, em português é como se fossem aglomerações, multidão. Então, isso é quando tem muita gente num lugar só e você começa a se sentir incomodado de forma negativa. Então, é por isso que tem um americano aqui que ele quer visitar uma floresta e ele não quer ver ninguém. Então, ele acha que a solidão faz parte da experiência que ele está procurando. E se o lugar estiver muito lotado, ele não vai se sentir mais satisfeito com a visita. Aí eu acho que no Brasil isso pode acontecer, mas geralmente no Brasil a gente está mais acostumado com a presença de outras pessoas ao redor nosso. E às vezes não vai interferir na satisfação da visita tanto assim, né? Uma outra diferença que eu achei é que geralmente o americano é mais quieto durante a visita. Não só de brasileiro, mas também, tipo, da Latinoamérica no geral, né? Eu acho que isso é porque também tem regras que eles têm que cumprir. Por exemplo, não ter música. Uma regra é não ter música na floresta. O consumo de bebida alcoólica é totalmente proibido, né? Agora, no Brasil, na Latinoamérica, assim, tem gente que gosta de pro São Jorge, assim, gosta de fazer festa, de beber, escutar música. Mas eu acho que no final isso é bem relacionado com a gestão do parque, né? Tipo, depende muito das regras que você tem que cumprir em cada área. É diferente. Apareceram duas perguntas ali. Uma delas é em relação a ali como funcionavam as pesquisas diante das condições climáticas, já que você citou a questão da neve no período de inverno, né, o número de visitantes ser baixo. Qual foi a época que você fez a pesquisa? Eu fiz no verão. No Aí verão? eu lembro que estava começando o inverno. Teve alguns dias que tem dia que não dá para dirigir porque tem muita neve ou é muito perigoso, você pode bater o carro. Então eu acho que tem a opção assim do turno assim do dia ser cancelado para não correr perigo. Não aconteceu comigo, a gente estava em condições climáticas boas, mas pode acontecer que é cancelado, assim, para não colocar o pesquisador em risco. Até porque pode ter, né, dias que você sabe que vai ter uma nevasca. E aí tem alguns Uhum. lugares nessa região que as pesquisas são feitas são vulcões, né, como o Monte Hood, que é um vulcão bem famoso que eles têm lá. E aí, para você subir até a base, né, da base até o local onde você poderia, por exemplo, ser o teu dia, o teu local de pesquisa naquele dia, pode ser bem perigoso, né? Então, como Uhum. você falou, alguns dias aí a pesquisa é cancelada dependendo do local que eles precisam ir, né? E uma outra pergunta foi em relação aos cursos, quais os cursos que podem fazer esse intercâmbio? A gente tem a parceria UEPG e West Virginia. Normalmente, todas as pessoas daqui de Ponta Grossa, né, daqui da UEPG que foram para lá, foram no curso de turismo. Mas o que é mais importante é a questão do inglês mesmo. Tem que saber muito bem
o inglês, né? Eu acho que não é impossível que outros cursos não possam ir. Vocês podem estar, né, contatando com a gente pode encaminhar o currículo, né, dos interessados. Mas o mais importante é o inglês, né? Porque como você precisa tratar diretamente com os visitantes, então você precisa saber aí, né, conversar bem em inglês. É mais alguma coisa em relação à questão do tempo? Teve algum dia que estava muito calor ou algo assim que você não pôde fazer a pesquisa também ou não? Hein, Melissa? Diz que estava muito calor, até porque eu tô bem acostumado com, com o clima assim, bem quente. E eu já tive mais problema com o frio, né? Tipo, isso que eu tava no verão lá. Mas eu ainda assim tive problema com o frio. Agora eu não imagino no inverno, deve ser bem. Eu ia achar bem difícil, assim, com o clima. É, e aí, comentando um pouco sobre os costumes que você falou, eu acho que você tocou no ponto principal da nossa, da- de algo que a gente pesquisa bastante aqui no Brasil agora em relação aos Estados Unidos, que é a questão do crowding, né? Que é a aglomeração. E aí a gente fez com o pessoal do Labitão algumas pesquisas, né? Com a Kemily, uma aluna nossa, de aglomeração no Parque Nacional do Iguaçu, quando a gente foi assim alguns dias lá, que dava para ver assim, que tinha muita gente no verão, né, perto do feriado aí de Réveillon, assim, eu lembro que eu fiquei chocada com o tanto de gente que tinham nas passarelas e tudo mais. E as perguntas que a gente fez para os visitantes, a gente perguntava se, conforme 3 fotos que a gente mostrava com um certo número de pessoas, se eles achavam que estava muito cheio ou não. E as pessoas simplesmente não ligavam de estar muito cheio, né? Elas gostavam assim de ter mais pessoas próximo, aí na visita. E isso lá nos Estados Unidos é bem diferente. As pessoas preferem, quando elas estão na natureza, não ter mais pessoas por perto, né? Eu acho que você acabou vendo um pouco disso lá quando você fazia essa pergunta. Então a percepção de natureza deles é assim, é uma coisa assim que quanto menos gente por perto, melhor. E aqui no Brasil tem algumas pessoas que até preferem mais gente por perto, porque aí parece que está mais animado, é mais festivo e tudo mais, né? Claro que tudo isso vai mudar agora pós-pandemia, né? Mas a gente percebeu aí nas nossas pesquisas que tem mesmo essa diferença cultural, né, entre os americanos aqui e, no caso, os brasileiros. Eu E acho que aí, a questão da. Só para complementar, eu acho que a questão da segurança também, né? Eu, assim, mulher, assim, por vir de um país que não é tão seguro, assim, eu até me sinto melhor quando tem mais gente, assim. Aí, quando tô só eu sozinha na floresta, a gente já fica pensando, meu Deus, se alguma coisa acontecer, né? Mas eu acho que esse pensamento não é muito de americano, mas sim de pessoas de países que nem os nossos. outro ponto bem que você tocou bem mesmo, porque além da segurança assim de, sei lá, alguma coisa pode acontecer, alguém pode vir me roubar ou algo assim, né? A questão dos animais também, né? Uhum. Sei lá, vai que aparece uma onça ali onde você tá, né? Então são coisas também que a gente acaba pensando aqui no Brasil. É, e agora falando um pouco sobre a tua graduação em turismo, né? Que outras dicas você poderia dar para o pessoal que está fazendo turismo, ou mesmo outros cursos, né? Que queiram trabalhar em pesquisas no exterior? Como é que foi assim a tua jornada até esse ponto que agora você está aí fazendo o mestrado? Então, eu ia recomendar, assim, para estudante de turismo que quer fazer pesquisa no exterior, quer sair, eu ia recomendar para vocês estudarem muito, assim, para se esforçar na sala de aula. Eu, eu levei o curso a sério, assim, lá em Ponta Grossa. E eu ia recomendar vocês se envolverem com pesquisa ou com atividade que você mais gosta, né? E eu acho que a faculdade é uma época onde a gente é jovem, a gente quer curtir, a gente quer festar e tá certo, né? Mas
mas também às vezes não se liga que a gente não se liga que a faculdade pode abrir muitas portas para você. E se a gente levar as aulas a sério, se você levar as provas a sério, se você levar as visitas técnicas a sério, se você levar os contatos que você faz também a sério, às vezes você nem percebe, mas pode ser que você já tenha construído o seu futuro. Então, na minha opinião, assim, as, nessa perspectiva assim profissional, as notas vão falar muito de você, a opinião dos seus professores vão falar muito de você. E eu acho que é um investimento para você, né? Você não está fazendo para agradar ninguém. Aí eu ia recomendar para vocês fazerem aula de inglês. Vão para aula de inglês, vão para aula de espanhol, vão para o CLEC, até vocês ficarem fluentes ou mais perto de fluentes. Eu sei que é difícil, mas a gente é jovem, então agora é a hora. E, e é bem isso que você tinha falado, assim, no exterior, assim, quem quiser ir pro exterior, no exterior não se fala português, então pensar nisso. E dá para eu falar da pesquisa que eu estou fazendo aqui rapidinho? Pode, claro, essa seria minha próxima pergunta. Pode começar a Isso, contar. isso, então, eu aprendi, assim, com todos esses anos de curso, estando bem envolvida, assim, com o Labitan, a importância, né, que tem a pesquisa com a gestão dessas áreas protegidas. E com o tempo eu fui me interessando cada vez mais e aqui na Universidade de West Virginia a gente está trabalhando com pesquisa para entender o uso público em áreas protegidas marinhas. Então, são no oceano, né? Nos Estados Unidos, a gente chama de National Marine Sanctuary. E em português é como se fosse Santuário Nacional Marinho, né? Então, a gente, além de entender como que é o uso público, a gente quer contar quantas pessoas chegam lá, porque é mais difícil porque são geralmente ilhas, então não tem, tipo, uma entrada específica, né? Então, saber o número de visitantes é bem importante. E o objetivo final é o mesmo, tipo, ter esses dados científicos, ter essa pesquisa, entregar os resultados para os gestores, para que eles possam tomar boas decisões, né? Não decisão no que eles acham que é o certo, mas ter essa base científica. Então, eu acho bem interessante, eu gosto bastante e é isso que a gente está trabalhando agora. Você tocou em outro ponto bem interessante, então, que é essa nova pesquisa, né? Eu também faço parte desse grupo que está fazendo desenvolvendo uma metodologia que a gente está pensando muito, são várias fases aí da pesquisa para contar visitantes nessas áreas marinhas. Então, são duas áreas que a gente começou agora a trabalhar, uma delas é o Grays Reef, que fica, agora eu não vou lembrar qual estado, você lembra qual estado que é? Em Georgia. Georgia, é. E o outro que é as Florida Keys, que ficam na Flórida. Então são inúmeras ilhas, e aí como é que você vai contar ao visitante se ele pode sair de barco de qualquer lugar, né? De uma região assim grande. Então é um desafio bem complexo, né? E eu acho que é algo que pode ser usado em outras áreas marinhas pelo mundo depois, né? Então a gente está tentando aí fazer uma pesquisa bem boa em relação a isso. E a questão das mídias sociais que você está trabalhando também agora para esse projeto, você poderia contar para o pessoal um pouquinho sobre isso? Isso, então, na verdade, esse projeto a gente estava bem animado antes do coronavírus, né? A gente ia para lá, a gente ia fazer os mesmos questionários parecidos como os que eu já expliquei. E a gente ia contar as pessoas também, a gente ia contar manual, então ia facilitar bastante, assim, ia agilizar o procedimento, mas com o vírus a gente não conseguiu ir para lá, então a gente teve que mudar esse dia
para uma metodologia, tipo, online, onde a gente também pudesse ter, tipo, ter essa informação de outras fontes. Então, é bem complexo. A gente está trabalhando com social media, né, com as redes sociais, e a gente está criando, né? A gente, infelizmente, não pode seguir uma outra metodologia que já foi feita, isso é bem novo, então a gente, eu posso compartilhar os resultados para vocês. E a gente está olhando, tentando ter, tipo, entender o seu público através do Instagram, através do Face, do Google, dos comentários que as pessoas fazem lá, das coisas que eles postam. Mas essa é uma parte, né? É uma fonte. A gente também está olhando para outras fontes de informação para a gente completar, assim, e poder achar, assim, todos esses dados que a gente quer. E acho que minha última pergunta é em relação ao teu mestrado aí. O que você pode comentar um pouquinho? Qual vai ser o teu título depois? O que você vai trabalhar na tua pesquisa? Recreation Parks and Tourism é o nome do programa, não é? Isso, o nome do programa do mestrado chama Recreation, Parks and Tourism Resources. Então, é bem relacionado ao turismo, né? Turismo, eles também chamam de recreation, áreas naturais, assim, parques, e a gestão deles, né? A gente trabalha bastante com isso. Eu acho as aulas bem difíceis, assim. Eu acho que é um outro nível, assim, fazer um mestrado nos Estados Unidos. Eu tô achando difícil, eu tô me esforçando bastante. A questão da língua também, né, é complicada. Mas eu tô aprendendo bastante coisa, assim, bastante coisa de gestão, né? Então a gente tá sempre estudando esse aspecto social, né? Que são, tipo, ciências sociais, que nem o turismo, mas tentando fazer um turismo sustentável. Aí, o mestrado dura 2 anos. Eu vou escrever a minha tese analisando uns questionários que a gente está fazendo com a pesquisa que a gente acabou de falar na Flórida. E no futuro, assim, eu não acredito que eu vou ser professora, mas eu gosto bastante da gestão. Então, eu gostaria de voltar para o meu país. E tudo isso aqui é um aprendizado, né? Um investimento. E eu acredito que Estados Unidos, tipo, tem feito um trabalho muito bom na área do seu público. O Brasil também, exemplos mundiais, assim, mas eu gostaria de fazer essa contribuição para El Salvador, assim, para o meu país. Então, vamos ver o que eu posso aprender e o que eu poderia aplicar lá no futuro. Eu vi uma pergunta ali se também tem esse programa que você está, se ele também tem doutorado. Tem também, né? E a outra Sim, pergunta gente. ali, Uhum. o que você achou Eu ia mais falar difícil que fazer? A graduação aprendendo português ou o desafio do mestrado em inglês? eu ia falar da primeira pergunta. Eu ia falar que é muito comum a galera fazer doutorado. Tipo, eu acho que isso tá mudando, né, prof? Eu vejo que aqui você tem a oportunidade de fazer mestrado ou doutorado. Aí todo mundo já tá indo pro doutorado, assim. Eu até tô pensando, porque tá ficando bem comum mesmo. E todo dia, assim, as pessoas vão mais pelo doutorado do que pro mestrado. E Larissa, respondendo a sua pergunta, eu ia falar, sem dúvida, o mestrado em inglês foi mais difícil do que o bacharelado em português. Porque para o bacharelado eu tive 4 anos para aprender a língua e daí eu escrevi o TCC, né? Mas agora, tipo, o mestrado é só 2 anos, aí é tudo mais rápido, é nível de mestrado, né? Então
eu tô achando mais complicado. Bom, acho que é isso. A gente já está aqui só com mais alguns minutos, né? E tem a limitação do tempo do Instagram, que é 1 hora. A gente já pode começar a encerrar. Então, agradeço todo mundo que participou, que mandou perguntas e tudo mais. O vídeo ele vai ficar gravado depois no Instagram do Labitan, né? E eu fico à disposição também, se alguém tiver alguma outra questão em relação a esse projeto, as parcerias com a Universidade de West Virginia, com né, mais dados sobre esse programa que a Melissa comentou, né? E aí deixo agora para você, Melissa, também fazer aí os teus agradecimentos e a gente poder encerrar. Isso, obrigada, pessoal, o pessoal que entrou, o pessoal que ficou, e vocês se interessaram bastante. E eu só queria falar, quem tiver mais dúvidas, assim, quem quiser saber mais, pode entrar em contato comigo. Eu fico super feliz de falar, de poder ajudar, assim, as dúvidas de vocês. Aí é só mim, eu respondo com muita alegria. E agradecer, né? Agradecer você, Jasmine, a UFG, os professores que ficaram também. E eu vi bastante dos meus seguidores que também entraram, né? Dos meus amigos. Aí agradecer eles. Bom. Muito bem, pessoal. Muito obrigada a todos, então. E a gente encerra agora por aqui essa nossa live. A gente vai ter mais uma ainda dentro do ciclo de palestras, o ciclo de lives do Labitan, que vai ser com o pessoal do Parque Estadual de Vila Velha. E aí depois a gente vai colocar o cartazinho também e vai fazer a divulgação. Então, obrigada a todos e tchau. Tchau, tchau.